boa noite a todos. É com o coração em festa que nós nos reunimos aqui, no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, para mais um estudo. Iniciando as atividades, nós solicitamos aqueles que estão usando o aparelho celular para deixar no modo silencioso, para que possamos aproveitar o estudo da noite de hoje. Nós faremos uma leitura do livro Pão Nosso, pela Yasmin, depois teremos a oração e iniciaremos o estudo com o nosso querido amigo Cláudio. Boa noite, meus irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus continue a nos envolver, para que possamos aproveitar todo esse manancial de energias, de conhecimento que serão trazidos para nós na noite de hoje. A página que nos coube é Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrija? Paulo aos Hebreus. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos fraternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Que a paz do Senhor seja conosco. Com a leitura, nos ajudando a entrar nessa sintonia, nós, neste momento, unindo os nossos corações, há tantos pensamentos, há tantos pedidos que chegam até a nossa casa, envolvendo aqueles que nos acompanham pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, e tantos amigos nossos que estão pedindo pelos seus familiares, por pessoas que estão passando por questões de saúde.
que a nossa oração, Senhor Jesus, que essa luz que o Senhor nos ensina, que chega a cada um de nós, possa tocar o coração e levar o amparo, o consolo, a proteção. E aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, vamos manter essa concentração, essa vibração amorosa, para que todos sejam beneficiados. E agora, com o estudo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Entender um pouquinho desse universo, dessa proteção divina, que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá essa oportunidade. Pedimos aos mentores da casa que possam envolver o Cláudio, e estamos juntos nesse estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Cláudio. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre possa estar conosco, nos auxiliando tanto a explanação quanto o entendimento desse tema, que apesar de nós já termos vistos numerosas vezes, às vezes a gente passa despercebido por alguns conceitos, e os conceitos, às vezes equivocados, vão se perpetuando. Então, a gente aproveitou que nós temos a disponibilidade do slide, então a gente fez um data show. Nós vamos ver que nós colocamos muitos dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é para a gente ler e debater diretamente em cima desses textos, porque a fonte principal sempre vai ser a codificação. Então, quando a gente tem a oportunidade de debater diretamente sobre o texto em si, que se encontra na codificação, fica mais fácil o entendimento e mais difícil de conceitos equivocados serem passados. Então a gente começa com as palavras de Jesus, que são um motivo para esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Kardec e das instruções dos Espíritos também. Então Jesus falou o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Essas palavras, elas são muito gratificantes, porque elas nos trazem a informação direta de que Jesus tomou para si a incumbência de conduzir todos nós, espíritos, nesse planeta. E uma questão que às vezes surge mas existem budistas, existem ateus, existem muçulmanos, que são espíritos que na presente encarnação, não seguem, por exemplo, os ensinamentos diretos de Jesus, eles vão seguir ensinamentos de outros espíritos. Quando a gente vai perceber essas palavras de Jesus, Jesus, como o espírito do nível que ele não se importa se a gente não o reconhece e reconheça outro espírito elevado, não tão elevado quanto Jesus, muitas vezes, mas que também propagam bem. Então, graças a Deus, e isso a gente consegue ver até nos mentores das casas espíritas, que eles não têm esse apego, né? Tem que me reconhecer, senão eu não vou cuidar. Esses espíritos, mentores das casas, eles não se preocupam com nomes. O que importa é que o indivíduo esteja caminhando, se esforçando para se tornar um espírito melhor. Então, quando Jesus fala que vai preparar o lugar para nós, traz esse alento de que Jesus está preparando o lugar para todos nós. Todos nós, somos todos nós nesse planeta. E nesse planeta, independente se estão seguindo a religião, né, budista, muçulmano, etc.,
não importa. O que importa é que o indivíduo esteja trabalhando para o bem e com isso ele vai chegar mais rápido. Agora, inclusive aqueles que a gente, aos nossos olhos, não estão trabalhando tanto no bem assim, não estão se esforçando tanto, eles também são amparados por Jesus. Vão precisar de mais tempo ou menos tempo que nós, mas eles também estão amparados por Jesus. E quando Jesus fala que vai preparar o lugar, ele está preparando o lugar para todos nós. Então a gente pode ter um alívio no coração, sabendo que esse amparo vai se fazer sempre. Esse amparo por parte de Jesus, ele vai existir sempre e para todos nós. Então a gente pode ter assim um entendimento das outras vertentes de pensamento, porque nós vamos ter certeza que também são espíritos que estão amparados por Jesus, também estão sob a tutela do Mestre e ele vai cuidar de todos. No item 2, aquele foi o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem as palavras de Jesus, e o item 2, Kardec começa, a casa do Pai é o universo. Esse universo é alguma coisa que às vezes cria certa dificuldade, porque o nosso universo, quando a gente olha e nós vemos o sol, durante o dia, de noite nós vemos lua, vemos estrelas, e aí às vezes conseguimos ver alguns planetas, esse universo vai acabar. E isso cria um certo desconforto quando a gente pensa assim, mas o universo vai acabar? Esse universo que nós vemos, quando olhamos para o céu, um dia ele vai acabar. Estima-se que ele tem uns 16 bilhões de anos e também estima-se que ele vai existir por uns outros 16 bilhões de anos. Agora, a distinção é o universo, que a gente coloca com o minúsculo, e o universo com o maiúsculo, que é exatamente para a gente fazer a distinção entre o que a gente está chamando de universo. Então, esse U minúsculo é o que a ciência denomina de nosso universo conhecido. Então, a própria ciência já chama universo conhecido. Quando ele diz universo conhecido, é o que eu conheço. Agora, eu não estou descartando a possibilidade de outros universos. Só este é o que eu conheço. Então, esse universo que a gente olha para o céu, à noite ou de dia, com sol e etc., esse é um universo com o minúsculo. E esse universo com o minúsculo faz parte do universo com o maiúsculo. Esse universo com o maiúsculo, que é o universo de Deus. Esse não vai acabar. Esse, né, é uma criação de Deus, o universo com o maiúsculo, e com isso não vai acabar. Mas o universo com o minúsculo é esse universo conhecido. É o que nós conhecemos. É onde nós vivemos, onde nós vamos ter uma parte da nossa existência como espíritos e vai chegar o dia em que nós sairemos desse universo com o minúsculo e vamos entrar em outros universos até um dia estarmos conectados diretamente ou percebendo diretamente esse universo com o maiúsculo, que é o universo onde a finalidade da criação se faz presente e onde nós vamos perceber mais essa presença de Deus e poder entrar em comunhão direto com Ele. Isso não significa que a gente não está em comunhão direto com Ele, mas nós vamos conseguir perceber mais ostensivamente essa comunhão, porque nós vamos ser partícipes diretos da finalidade da criação. Hoje nós somos também, mas é um pouquinho acanhado, e a nossa percepção ainda não se faz tão grande assim. Um outro ponto que muitas vezes a gente precisa entender é a questão de expiação e provas. Porque nós ouvimos que estamos no mundo de expiações e provas. Mas o que é exatamente expiação e o que é exatamente uma provação? Porque muitas vezes a gente traz o conceito de prova, daquela prova da escola. Eu estudo e aí eu tenho que demonstrar para a professora que eu aprendi. Então aquilo é prova. Eu preciso provar o que sei. Mas quando a gente vai para expiação e provas, que é características do nosso planeta, essa aprovação tem particularidades especiais. E Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente,
ela aborda muito bem essa questão e traz uma explicação bastante clara e bastante didática para a gente entender. E isso serve, muitas vezes, para nós avaliarmos a nossa situação. Afinal, o que eu estou vivenciando é uma expiação ou é uma provação? A expiação, Joana de Ângeles diz o seguinte, que moldam o ser de maneira irreversível, decorrente dos atos de rebeldia. Quais são esses atos? Suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, concupiscência, avareza, ódio, etc, etc, etc. E alguns outros também, que às vezes não têm um peso tão grande na nossa avaliação quanto esses, mas existem uma série desses atos de rebeldia que nós fazemos no nosso dia a dia. O que caracteriza um espírito no mundo de expiações e provas é exatamente a rebeldia. É a tendência a querer se manter num estado sem obedecer ou sem seguir determinados padrões que vão ser muito mais saudáveis para nós e mais condizentes com a nossa vida como espíritos. Mas se existe alguma coisa que caracteriza o espírito no mundo de expiações e provas, é a rebeldia. E essa rebeldia, ela vai, muitas vezes, ou vai se expressar em orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo são atos ou são características de espíritos rebeldes. Agora, a provação tem um caráter bastante interessante. Apesar da semelhança, ele é distinto da expiação em si. Joana de Ângeles diz o seguinte, provação, corretivos temporários que servem de advertência à insânia ou à comodidade. Então a gente vê que até nossos atos de comodidade podem suscitar situações de provação. É aquilo, não fazer nada, já pode suscitar experiências de provação. Ao erro e ao vício, facultando a reconquista da harmonia, mediante esforço justo, de recomposição interior. As provações, elas têm uma tendência, né, como são temporárias, de nós, a partir de um reajustamento, aquela provação terminar. Enquanto a expiação, ela tende a ser mais prolongada. Por incrível que pareça, a maioria de nós, quando entramos no mundo de expiações e provas, nós estamos sujeitos mais à provação do que à expiação. Mas muitas vezes, como a gente não responde adequadamente às provações, elas se tornam expiações. Porque a partir do momento que o reajustamento não ocorreu, aí a expiação se faz necessária. Então, que muitas vezes seria uma provação temporário, curto, muitas vezes não tão pronunciado, vai se expressar na forma de uma expiação, em que vai ser mais duradouro e o peso da carga para carregar vai ser maior. Então, muitas vezes, cuidado e uma avaliação exata de por que nós estamos vivendo ou experienciando uma situação, seja uma situação qualquer ou situações de enfermidade, se a gente conseguir fazer a avaliação, correlacionar o que eu estou vivendo com o meu comportamento, alterando comportamento, alterando padrão mental, a gente consegue minimizar ou, inclusive, terminar com os processos de provação. E são muito mais tranquilos do que os processos de expiação, como a gente pode muito bem imaginar. Estados da alma na erraticidade. Então, essa parte nós tiramos do livro Céu e Inferno. Porque quando a gente vai para nosso estado, quando a gente desencarna, e quando nós falamos nosso e nós, não só nós aqui nessa sala, mas a humanidade como um todo, nos encontramos em vários estados que estão correlacionados
com o comportamento nosso durante a nossa existência. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, Kardec apresenta relatos, e aí a gente verifica relatos direto daqueles espíritos que se encontram naquela situação. Então são relatos bem reais, de como eles se encontram na erraticidade, com o comportamento deles durante a sua encarnação. Então a gente encontra espíritos felizes, condição mediana, sofredor, suicida, criminoso arrependido, os espíritos endurecidos. Então a gente vê que de feliz até os espíritos endurecidos, não necessariamente nessa ordem, né, numa ordem escalonada, nós verificamos que existe uma série de condições que nós podemos nos encontrar depois da desencarnação. Isso falando só nós, espíritos nesse planeta, nesse mundo. Agora, quando a gente vai considerar todos os espíritos, todos, a gente pode imaginar que essa faixa será muito mais ampla, desde espíritos realmente felizes, os espíritos puros, já em comunhão com Deus, até os espíritos bem mais ignorantes, bem em situações bem mais críticas do que nós podemos imaginar. Então, essa faixa da qualidade, da condição de espíritos é muito grande. Se nós formos imaginar nós como encarnados, em decorrência das nossas necessidades específicas, nós precisamos também de lugares, de locais específicos para nós irmos. Então essa casa é um bom exemplo. Em decorrência do nosso interesse pela doutrina espírita, nós precisamos de casas como esta para nós nos reunirmos e debatermos sobre as questões espíritas. Quando a gente vai para essa faixa mais ampla, nós verificamos que a necessidade dos espíritos também é muito diversa. Quando nós falamos todos os espíritos, também é muito diversas. Por isso, surge a necessidade das várias moradas. Essas várias moradas vão propiciar locais adequados para cada categoria de espírito, cada interesse desses grupos de espírito, para eles poderem, na coletividade, debatendo, experienciando, vivenciando, aprenderem e ir também evoluindo. E com isso, Kardec, ele apresentou duas abordagens, fez uma análise sobre duas abordagens do motivo pelo qual Jesus falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Numa delas, ele veio falar sobre os mundos. Se a gente pegar só o nosso planeta, só o nosso universo conhecido, não vamos nem abranger o universo de Deus, aquele com um maiúsculo, que aí vai fugir algumas vezes a nossa capacidade de entendimento. Mas vamos ficar só no nosso universo conhecido. Nós já vemos a quantidade de planetas que existem, certo? Se a gente pegar só a nossa galáxia, que é uma delas, e muito pequena, nossa galáxia é pequena quando comparada com as outras, a quantidade de planetas é muito grande. Então a gente vai imaginar, né, todas as galáxias, esse número é absurdamente grande. E aí Kardec, né, ele vem falar que Jesus pode ter falado sobre esses vários mundos, como também pode se referir ao estado do espírito ao desencarnar aqui da Terra. Aquelas condições que nós vimos no slide anterior e que está relacionado no livro Céu e Inferno. Então Kardec veio abordar que há muitas moradas, pode ser aplicado a essas duas situações. Planeta como um todo, vários planetas, o universo como um todo, ou regiões em que nós, espíritos, ao desencarnarmos, iremos de acordo com a nossa condição ou de acordo com a nossa necessidade. De qualquer forma, esse capítulo especificamente do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar dos variados mundos. E é isso, e é nesse tema que nós vamos nos ater. Os variados mundos, esses vários planetas existindo, cada planeta podendo ser um ou mais mundos.
No item 5, Kardec fala o seguinte: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. O espírito não se acha preso indefinidamente nesse planeta ou nos mundos. Isso é um alento para nós. Não estão satisfeitos com o planeta Terra? Ótimo! É só evoluir o suficiente que quando esse mundo não nos der mais condições para continuar evoluindo, nós vamos para outros mundos. Então, querem mundos melhores? A gente não precisa esperar que esse mundo se transforme. Nós podemos nos transformar. E isso é bastante interessante porque nos dá uma independência. Eu evoluo, a minha evolução está na coletividade, mas o processo evolutivo é pessoal. Eu evoluo no contato com os outros espíritos, mas minha evolução não está atrelada à evolução do outro. Então eu posso seguir mais rápido que os outros. Agora, cuidado também é necessário, porque a gente pode ir mais devagar, né? Porque a gente sempre pensa que eu vou mais rápido. Mas tem que tomar cuidado, eu posso estar indo mais devagar do que o planeta. E às vezes, quer dizer, quando eu digo planeta, nós estamos falando a humanidade desse planeta. E aí o que acontece? A gente ouve falar que o planeta está passando para o mundo de regeneração, aí eu fico tranquilo, né? Eu estou no ônibus, se o ônibus vai para o mundo de regeneração, eu também vou. Mas não é assim que funciona, porque se eu estou no ônibus, eu não estou preso ao ônibus. Então, a partir do momento que o ônibus vai, só que ele está indo para um local que eu não posso ir, o motorista abre a porta e fala, salta. E eu tenho que saltar ali e o ônibus continua. Então, na mesma forma que eu posso ir mais rápido, eu posso ir mais devagar. E esse ônibus vai se comportar de acordo com o meu processo evolutivo. Então, isso dá um alívio bastante grande em saber que nós não estamos presos. Eu posso seguir à frente. E essa a gente encontra mais claramente, se não me engano, no livro A Gênese, onde fala nas transmigrações progressivas. São espíritos saindo do planeta, a gente acha que ninguém está saindo. Mas tem espíritos saindo do planeta, em compensação, existem espíritos vindo para o planeta também, certo? Então, tem aqueles indo para mundos melhores e de mundos melhores vindo para cá. Agora também tem aqueles saindo daqui e indo para mundos piores. Então, esse cuidado é preciso a gente ter e trabalhar pelo nosso processo evolutivo. Sem angústia, sem pressa, mas devagar e sempre. E aí a gente começa nas instruções dos espíritos. Essas instruções dos espíritos, quando esses espíritos falam, a gente precisa tomar muito cuidado e ficar lendo palavra por palavra para conseguir entender o que eles querem dizer, porque eles são muito sucintos. A gente percebe o discurso de um espírito elevado quando eles são sucintos. Eles dizem o que eles precisam ou querem dizer, mas sem ficar protelando, né? Falando. Mundos inferiores e mundos superiores. Nós falamos muito em mundos superiores e mundos inferiores. Mas inferior e superior é uma questão relativa, não é absoluta. Então, quando eu falo superior, é superior a quê? Quando eu falo inferior, é inferior a quê? Certo? Isso é bastante interessante, porque nós relacionamos mundos superiores e mundos inferiores, muitas vezes com avaliações que são meio um pouco equivocadas. São mundos superiores ao nosso, porque nós estamos em determinado nível, e mundos inferiores ao nosso. Quando eu vou perceber isso, que a apresentação, e por isso eles começam já falando isso, que a qualificação dos mundos não é absoluta, ela é relativa. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: todo o meu discurso,
está relacionado para o seu entendimento. Por isso eu estou falando de mundo superior e mundo inferior. Não estou trabalhando em termos absolutos. Estou trabalhando em termos relativos. Se eu estou trabalhando em termos relativos, meu discurso é para vocês entenderem. Não pensem que é o absoluto. Acabou, é isso, está fechado e pronto. Não, é relativo. Relativizando a informação, eles vão colocar isso ao alcance do meu entendimento. Então, tudo isso que a gente vai ler daqui para frente está de acordo com o nosso entendimento. Eles falaram para nós, espíritos da nossa categoria. Por isso, eles falam em mundo superior, e aí eles relatam as qualidades do mundo superior, e mundo inferior, e relatam as qualidades do mundo inferior. O mundo superior ao meu, ou ao nosso, não significa que são aqueles mundos extremamente felizes. E às vezes a gente percebe uma dificuldade de entendimento e às vezes uma falta de compreensão, porque se considera que o mundo superior, todos eles são mundos superiores, né? Naquela conotação de espíritos elevadíssimos habitando ali. Não, mundo superior é o planeta Terra, a esse mundo. E não necessariamente, na escala, são aqueles em que são espíritos puros que ali vivem. Na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, Kardec apresenta para o nosso entendimento uma relação também do nível evolutivo dos espíritos. A gente sempre vai pensar, é para o nosso entendimento. E eles falam, eles dividem em 3 ordens. A primeira é onde aqueles espíritos que já estão na evolução máxima. Evolução máxima para o nosso entendimento. Porque se o espírito também tem uma perfeição relativa, essa perfeição máxima não existe para o espírito. A perfeição máxima, ela só vai existir para Deus. Agora, né, a partir de um determinado nível evolutivo, eu não consigo ver a diferença. Então, para mim, vai ser evolução máxima, porque está além da minha capacidade de entendimento. Na segunda ordem, estão aqueles espíritos que têm o desejo do bem. O que predomina naqueles espíritos? O desejo do bem. É o que estão na segunda ordem. E na terceira ordem, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões que lhes retardam o progresso. É o que caracteriza espíritos de terceira ordem. E aí nós conseguimos avaliar em que ordem nós estamos, certo? A gente vai pensar perfeição máxima, desejo do bem é o que predomina, e desejo do mal e todas as paixões mais. Analisando essas, bem simplista, essas características, a gente consegue ter uma ideia de onde a gente está, né? A gente não vai nem falar alto o que a gente pensa, mas a gente consegue avaliar, é melhor, né? Agora, é importante não negar para si mesmo. Ter uma noção razoável do nosso estado vai nos propiciar que trabalhemos para o nosso desenvolvimento. Nós vemos o seguinte, que a evolução é uma questão moral, não é uma questão material. Então, quando fala desejo do bem e desejo do mal, eu verifico que o que diferencia as diferentes ordens dos espíritos é uma questão moral e não intelectual. Então, se é uma questão moral e não material, não intelectual, quando a gente fala de mundos mais evoluídos, a gente não vai pensar em questões materiais. E é aí que muitas vezes mora o perigo. Porque no mundo de hoje, nós somos levados a crer que o melhor é o material. Quanto mais materialmente falando o indivíduo estiver, mais evoluído ou melhor ele está. Mas não necessariamente. Então, quando a gente imaginar um mundo mais elevado, não vamos pensar todo mundo com celular de última geração, todo mundo com uma televisão HD, Super HD, Hiper HD, certo?
Não vamos pensar no último computador para todo mundo, o último modelo de automóvel, porque não o será. É uma questão moral. Então, muitas vezes a gente fica buscando, trabalha tanto por determinadas questões, por determinada situação nossa, mas aquilo não vai nos conduzir numa situação para o mundo mais evoluído que esse. Sempre mais evoluído que esse. Porque o que vai existir nesse, ou quem vai habitar esse outro mundo, não são aqueles que têm mais, mas aqueles que, moralmente falando, estão numa condição superior a nós. A escala relativa dos mundos deve ser avaliada também por questões morais. Então, se a evolução é uma questão moral, a escala relativa dos mundos também vai ser uma questão moral. Então, eu preciso sempre avaliar mundos inferiores, mundos superiores, como questões morais e não materiais. Certo? No item 9, os espíritos falam o seguinte: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Então, uma condição de vida moral e material. Quando a gente olha para o nosso planeta, nós vemos uma evolução muito grande materialmente falando. Se a gente for imaginar que alguns anos atrás, um celular que, na verdade, fosse um computador e nós pudéssemos carregar para todo o nosso lado, uma capacidade de processamento tão grande, é impensável. Há um tempo atrás isso era impensável. E é engraçado, porque a maior parte da minha vida foi sem celular. E muitas pessoas que eu conheço também, a maior parte da vida foi sem celular. E hoje não consegue viver sem aquele brinquedinho. Eu sou um deles. Na hora que eu saio de casa, estou sem o celular, eu falo, mas meu celular. Minha vida está ali, né? O telefone, toda a informação, está tudo ali. O que eu faço? Mas a maior parte da minha vida eu passei sem celular. E agora eu não consigo viver sem. Então isso é um círculo vicioso que a gente vai incorporando materialmente coisas na nossa vida e a gente não consegue, muitas vezes, dispensar. Mas eu preciso saber, se eu for para o mundo mais elevado, se eu fosse, eu não ia levar meu celular. E eu não teria um celular necessariamente. O negócio é ter a roupa perispiritual com bolso falso. E aí bota o celular no bolso fácil e vai torcer para não ver, igual a gente faz na alfândega, né? Só para a gente ter ideia, a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. Só com isso aqui eu já não preciso mais de automóvel. Não preciso mais de metrô, não vou ter engarrafamento na linha amarela, nem na Avenida das Américas. Olha que maravilha. A gente começa a pensar. Então, quando a gente vai olhar as características e as necessidades, a gente vai ver que a vida com menos coisas materiais, é muito mais simples do que a que nós vivemos hoje. E aí o celular não vai fazer tão falta, porque a gente não vai ficar preso em engarrafamento e ter que ligar para a esposa ou para o marido, estou preso no engarrafamento. Nem pneu vai furar e a gente tem que ligar para alguém para isso ocorrer, porque o carro quebrou, o pneu furou, e etc, 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 etc. Isso aí só para a gente ver, né, trazer assim uma vontade de ir para esses mundos mais evoluídos. Aqui é interessante. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos. E aí a gente vê que não vamos precisar mais de armamento bélico, porque a relação é amistosa. Não precisa, ou um não vai tentar escravizar o outro, um não vai tentar tirar proveito do outro.
Isso é bastante interessante, porque se eu quero ir para este mundo, eu preciso começar a agir dessa forma. Não tentar escravizar, não tentar tirar proveito, não usar muitas vezes de possibilidades que eu tenho para levar vantagem, e com isso nós já vamos exercitando para esses mundos mais evoluídos. Agora, outra coisa, possuem bens em maior ou menor quantidade. Então a gente vê que no mundo mais evoluído, os bens continuam existindo. Que muitas vezes se pensa, quando sair daqui e for para outro mundo, não vai ter mais bens. Vamos continuar tendo os bens. Porque sempre vai depender de para onde eu vou. Eu, quando desencarnando, se eu fosse, sair desse mundo, eu não ia para o mundo extremamente elevado. Era superior a esse, mas sempre relativo. E esse mundo superior, que se eu conseguisse sair daqui, eu iria, ainda haveria necessidade de bens materiais. Ainda haveria bens materiais. Mas seria adquirido mais ou menos por meio da inteligência. Seria por questões naturais. Eu obteria esses bens de uma forma adequada, uma forma razoável, sem passar a perna em ninguém, sem tirar proveito. E também não teria necessidade de tanto. Meus bens seriam o suficiente para eu me manter. Uma vez eu vi era uma monja budista, e ela tinha uma sandália, tinha duas, ela falando, tinha 2 mudas de roupa, uma sandália, 2 mudas de roupa, e acho que uma panela, um copo para beber água. E alguém quis dar uma outra sandália para ela. Ela só tinha uma, quis dar outra sandália para ela. Ela não aceitou, porque ela disse que uma sandália já era suficiente. Ela só precisava de um par de sandálias. E quanto mais bens ela tivesse, mais apegado ela estaria. A gente tem condições a chegar nesse extremo? Não necessariamente. Mas vamos trabalhar para não amealhar mais do que realmente a gente precisa. Se a gente conseguir manter um determinado limite, vai fazer bem para nós e vai ajudar também em termos condições de fazer bem para os outros. Agora, ninguém sofre por lhe faltar o necessário. Ninguém vai sofrer por faltar o necessário, independente do que as pessoas tenham. Eu sei que aqui nesse nosso planeta existem alguns sistemas de governo que pregam alguma coisa parecida. Mas quando a gente vai verificar, não funciona. Não funciona por quê? Porque acaba um querendo impor aquela condição para o outro, ao invés de ser natural. Essa situação, onde cada um vai ter o que necessita e ninguém vai ficar faltando, é uma questão natural. Então, ao invés da imposição, esses governos deveriam trabalhar pela educação. Então, se todo aquele dinheiro que é gasto das mais variadas formas, isso nós estamos falando do planeta como um todo, se tudo aquilo fosse voltado para a educação realmente do que me interessa, nós estaríamos muito mais próximos dessa condição. Eu tenho o que preciso e vou ajudar aquele que não tem o mínimo necessário. E no final o próprio governo se encarregaria disso. Nesse item 12, nós vamos correr, eles falam que esses orbes felizes não é privilégio. Então, quando nós vamos imaginar esses espíritos muito elevados, vivendo nessa condição harmoniosa, e a gente fica, que maravilha que deve ser, não são espíritos privilegiados. Tiveram o início e eles trabalharam para hoje estarem nessa condição. A gente quer muito isso aqui. A gente quer ficar nesse mundo, mundos felizes. Mas uma vez eu fiz uma correlação com a Avenida das Américas. Vamos imaginar que existisse uma outra Avenida das Américas, acessível, mas para as pessoas que respeitassem o trânsito. Então tem essa comum, que todo mundo conhece, e existisse uma outra que só fosse permitido
para aqueles que respeitam o trânsito. Andassem na velocidade, parassem, não fizessem ultrapassagem, né? Difíceis, não fechassem ninguém, etc, etc, etc. Quanto tempo a gente imagina que só os educados ficariam nessa nova Avenida das Américas? Porque os não educados ia tudo para lá. Né? Nós tendemos, o problema é que é nós tendemos a tomar conta do que está organizado. Porque a gente pensa, por que eu não posso ir para esses mundos? Porque se eu fosse para esses mundos, eu ia acabar com a paz que tem lá. Certo? Por isso que eu não posso. Se fosse uma Avenida das Américas, que só tivesse uma placa, proibido para motoristas mal educados, os mal educados, e por isso são mal educados, eles iriam para lá. Iam perturbar os educados. Por isso que nós somos proibidos, nós não temos acesso a esses mundos. Agora, eles estão vedados para nós? Não, é só evoluir. É só me tornar um motorista educado, que aí eu vou ser permitido nessa maravilhosa Avenida das Américas. E aqui nesse item, que nós não vamos ler todo, porque, né, por falta de tempo, mas ali embaixo, se vocês verem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, de baixo para cima, né, nós vimos que os mundos elevados não é privilégio dos espíritos. Então, todos nós fomos criados iguais e trabalhamos pela nossa evolução. E ele vem falando que nós temos tudo para trabalhar no bem. Nós temos tudo para fazer o bem. Tudo que for necessário. Nós temos. Porque se nós somos obras de Deus, nós carregamos isso. Tudo para fazer o bem. Mas eles falam, mas há os que sucumbem. E Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permitem irem para este mundo onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foram destinadas. Mas as que sucumbem, se há as que sucumbem, é porque também há as que não sucumbem. Certo? E isso é bastante interessante para nós. Porque o mundo de expiações e provas não é uma fatalidade para todos os espíritos. O mundo de expiações e provas é uma fatalidade para aqueles que sucumbem. Porque um pouco mais acima, nós temos amplas faculdades de adotar da alma para praticar o bem. Então a alma é dotada para praticar o bem. Mas por processos, muitos espíritos sucumbem. E ao sucumbir, eles precisam sair daquela Avenida das Américas educada. E eles vão para a Avenida das Américas dos não educados. E nós vamos para mundos de expiações e provas, onde habitam espíritos rebeldes. Porque sucumbimos a essa experiência maravilhosa que deve ser trabalhar para a finalidade da criação. Isso traz um alento muito grande de que o mundo de expiações e provas não é uma fatalidade, porque eu posso sair daqui. Né? O que nós temos sempre que pensar disso é, eu posso sair, eu posso progredir, eu posso avançar. E eu preciso trabalhar nessa direção. Se o mundo muda, eu acompanho. Se o mundo não mudar, porque às vezes a gente tem uma preocupação, a gente vê no meio espírita, uma preocupação na transformação do planeta. E se o planeta não transformar? Porque o planeta não transforma. Quem transforma são os espíritos que nele habitam. Eu posso me transformar. Cada um de vocês podem se transformar. E essa transformação é que eu tenho que trabalhar. Agora, se eu trabalho, vocês trabalham, todos trabalham, o planeta se transforma. Essa é a grande vantagem. Então, esses ensinamentos são bastante interessantes, porque eles nos libertam da ideia ou do conceito de que estamos presos em determinado mundo, estamos presos numa determinada situação. Eu estou aqui e tenho que viver aqui. Não, eu estou aqui e preciso vivenciar para evoluir. E se a gente conseguir
trabalhar em provações e não em expiações, nós vamos conseguir que esse passo se acelere. Em mundos mais evoluídos, contudo, menos absorvidos pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor. Menos absorvido pelas coisas materiais. É isso que eu vou encontrar no mundo mais evoluído. Se eu quero ir para lá, eu começo a trabalhar aqui. Menos absorvido nas coisas materiais. Eu estou encarnado, estamos encarnados. Precisamos das questões materiais? Precisamos. Mas vamos dar o tempo suficiente para as questões materiais. E para dar o tempo suficiente para as questões do espírito, para as necessidades que nós temos como espíritos, que precisa ser suprido. O corpo precisa de várias necessidades que precisam ser supridos. O espírito também. Ele precisa suprir essas necessidades para que ele consiga avançar. Então, nos mundos mais evoluídos, o que existe é menos questões materiais, privilegiando as questões do espírito. Mas, isso é bastante interessante, que a gente fala, vou para o mundo de regeneração, vou sair daqui. Mas eles falam o seguinte, nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Eu vou para o mundo de expiações e provas, mas o espírito do mal, né, aquelas questões ainda, né, enraizadas, ainda não me livrei. Não é porque eu vou para o mundo de expiações e provas que eu estou livre do mal. Obrigado, de regeneração. Eu vivo trocando, no outro dia eu também estava trocando as coisas da minha palestra. Então eu vou para o mundo de regeneração, não é porque eu me livrei do mal. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiações. Então, o fato de nós irmos para o mundo de regeneração não significa que eu já passei de expiação e não volto mais. Eu preciso continuar trabalhando. Eu preciso continuar acompanhando o progresso. Senão a gente volta para o mundo de expiações. Certo? Voltar para o mundo de expiações não significa retroagir. Porque o mundo é uma coisa, o nível evolutivo do espírito é outra. Eu voltar para o mundo de expiações, já estando no mundo de regeneração, o espírito não retroage. Eu estou numa condição material inferior. Mas o meu nível evolutivo continua o mesmo. Só que o meu nível evolutivo não é compatível com a regeneração. Vai ser compatível com a expiação. Por isso que eu tenho que voltar. Certo? Então a gente sempre vai pensar no que eu tenho, no meu nível moral. Aonde eu encaixo o meu nível moral, onde se encaixa. E é ali que eu vou ficar. Pode recair no mundo de expiações, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então isso é um alerta. Olha, a coisa vai piorar. Se for e voltar, a coisa piora. Segundo aquela lei, a lei da natureza, só mais esse slide e a gente termina. Este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. E essas são as palavras do Espírito que é reconhecido como Santo Agostinho, nos dando esse incentivo, que nós estamos num momento de transformação. Então vamos aproveitar esse momento de transformação para nós nos transformarmos como espíritos. Muito obrigado pela paciência e que a paz do nosso mestre possa continuar conosco, nos auxiliando. Nós agradecemos ao Cláudio pelo estudo. E agora nós vamos passar para um outro momento da nossa reunião, que é a nossa preparação para o passe.
Faremos uma oração agora, já mentalizando todos nós envolvidos nessa energia. Os participantes serão convidados para o passe e aqueles que tiverem que sair após o passe podem retornar aos seus lares, envolvidos nessa paz que está aqui nesta sala. E aqueles que conseguirem ficar, puderem retornar ao salão para a oração final. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e amigo, pedindo que os nossos pensamentos, os nossos bons pensamentos, sejam, neste momento, direcionados a essa luz divina, a essa proteção maior desses mentores que nos acompanham, para que ao entrarmos na sala do passe, possamos mentalizar no nosso corpo onde nós estamos precisando de mais equilíbrio, ou por uma questão de saúde, e fortalecer, lembrando que Jesus e amigos estão cuidando de nós. E no silêncio da oração, iremos conduzindo essas energias para benefício do nosso corpo, físico e espiritual. E aqueles que estão também acompanhando esse estudo e essa oração pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, também possa sentir essa paz em seu coração, em cada coração amigo, a paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então os médiuns vão acompanhar a nossa Soninha e nós vamos ficar aqui enquanto não formos chamados para o passe, para realizarmos duas tarefas, dois trabalhos, que é a irradiação para os nomes que estão ali colocados e também a nossa visualização terapêutica, que já começa daqui o nosso estado, para que nós possamos receber essas vibrações dos benfeitores espirituais que já estão fazendo os atendimentos. Nós temos muitas falanges que trabalham com a cura física, a cura psíquica e já aproveitam o nosso estado de concentração, as nossas vibrações nos bons pensamentos para nos auxiliarem nos nossos desafios. Então, nesse momento, nós vamos rogar aos benfeitores espirituais o amparo para todos os nomes que estão ali nos cadernos, nos papéis que foram trazidos, de encarnados e desencarnados, que eles recebam aonde estiverem essas vibrações de paz que nós já sentimos no ambiente desta casa de caridade. E vamos nós agora, meus irmãos, cerrar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo físico para um momento intrapsíquico de cura. Você que está nos acompanhando pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, faça conosco esse alto mergulho que começa colocando a atenção nas narinas, no ar mais frio que entra, no ar mais morno e úmido que sai. Só esse processo já relaxa o corpo físico e com o corpo relaxado, você, espírito imortal, pode sentir-se neste momento num lindo jardim. Observe as árvores floridas, sinta um ambiente
o aroma das flores, ouça o cantilhar de um riacho próximo. Aí você vai entrar em contato com o Mestre Jesus, que está a lhe aguardar. O Senhor, com suas vestes de época, com os cabelos repartidos ao meio, à moda dos nazarenos, olha com um olhar de profundo amor para você. O Mestre Jesus conhece você desde sempre e acompanha a sua saga evolutiva. Observe os olhos do Senhor, o amor que deles exala. Perceba o quanto você é amado, é amada por Ele. E você pode, neste momento, ir ao encontro de Jesus, que abre os seus braços de luz para lhe receber. Sinta as energias do Mestre penetrando pelos seus poros, trazendo paz e cura a todos os níveis do seu ser. Hoje, o Mestre vai conduzir você a um local muito especial, nesse jardim da sua alma, neste santuário do seu espírito. Ele vai conduzir você a uma cascata de luz que existe aí. Em um processo profundo de cura, o Mestre, neste momento, leva você a essa cascata luminosa com águas feitas de luz, vaporosas. Permita-se ir com Jesus e sinta-se entrar com Ele debaixo desta cascata luminosa, que começa a trabalhar a área da sua cabeça. Neste momento, são liberadas formas pensamento deletérias, energias negativas que possam ter se acumulado pela mente inexperiente no passado. Neste momento, o Mestre está trabalhando toda a área do seu cérebro físico e a matriz perispiritual. Deseje liberar-se de todos os condicionamentos negativos, as falsas crenças que têm retido você ao passado. Deseje arejar os seus pensamentos, deseje identificá-los com a consciência cósmica, retificando caminhos conscienciais. Vamos pedir isso. E com os olhos da sua mente, veja toda a área do seu cérebro e toda a área da sua cabeça iluminando-se agora, de dentro para fora, como se fosse ligada uma lâmpada ou como se surgisse a partir do centro da sua cabeça uma estrela luminosa. Pedimos neste momento ao Senhor da vida que ilumine toda a sua vida consciencial. E agora, perceba que esses jatos de luz, essa água luminosa dessa cascata alvinitente, ela vai continuando o seu caminho e está neste momento trabalhando a área do seu pescoço, todo o aparelho fonador. Muitas vezes, nós acumulamos energias deletérias em virtude da nossa fala inexperiente. Neste momento, nós rogamos a Jesus que libere você de todas as energias negativas que possam ter se acumulado na sua laringe, na sua faringe, no seu centro energético laríngeo. Ao mesmo tempo, nós rogamos
que sejam ativados aí os potenciais seus crísticos de falar, equilibrando quem ouve você, de falar perdoando, abençoando, esclarecendo, que esse poder da voz, de levar o bem através da palavra, neste momento seja ativado em você. Com os olhos de sua mente, veja toda a área do seu pescoço iluminada, e essa luz, essa água vaporosa continua o seu caminho, trabalhando agora o seu peito. Muitas vezes nós acumulamos medos, acumulamos tristezas, mágoas, ressentimentos neste chakra, neste centro de força cardíaco, responsável pelas nossas emoções e também pelo nosso sistema imunológico. Agora é o momento, minha irmã querida, meu irmão querido, de fazermos uma limpeza aproveitando essas águas, uma limpeza emocional. Deseje e peça a Jesus que, com todos esses recursos das energias que envolvem você neste momento, consiga neutralizar no seu peito todas as antigas mágoas, as antigas tristezas. Deseje perdoar, liberar todos aqueles que um dia lhe fizeram mal, nesta vida ou em outras existências. Repita para você, neste momento: eu perdoo e liberto todos aqueles que um dia tenham me prejudicado, seja nesta vida como em outras existências. Repita, neste momento: eu perdoo, eu liberto todos aqueles que me tenham feito mal, seja nesta vida como em outras existências. E agora, aproveite para pedir perdão. Diga: e neste momento eu peço perdão com humildade e reverência a todos aqueles que um dia eu tenha prejudicado, seja nesta vida como em outras existências. E repita isso, meu irmão e minha irmã, porque é a base da construção de um novo caminho, fechando-se um ciclo e abrindo-se outro. Peça perdão, porque todos nós nos equivocamos. Deseje ser perdoado, perdoada por todos os equívocos cometidos. Neste momento, vamos rogar aos benfeitores espirituais e a Jesus que ativem no seu peito o poder do auto-perdão, o poder de perdoar-se e de perdoar. Ativar em você o poder da paz, da alegria, o poder do bom humor, da harmonia, a fé, a confiança em Deus. Que todos esses poderes sejam ativados no seu peito, trazendo agora um grande bem-estar, liberando você. Você sente-se leve, harmonioso, harmoniosa. Inspire fundo e sinta como se um peso tivesse saído de você. Você ainda está debaixo dessas águas luminosas, poderosas. Sinta agora essas águas limpando toda e qualquer energia negativa
que possa existir nas suas vísceras, nos seus órgãos internos, sejam os físicos como nas matrizes perispirituais. Focalize aqueles órgãos que você sabe em maior necessidade. Canalize esta energia para eles e peça a Jesus o amparo para o seu corpo físico, perispiritual. Tudo aquilo que você puder amealhar de energias vitalizantes, de saúde, que venham em nome de Deus. Essas energias escorrem igualmente por suas pernas e pés, pelos braços, pelas mãos. E neste momento, você se percebe totalmente iluminado, totalmente iluminada. Porque Deus é luz. Você, filho, filha de Deus, é igualmente luz. Neste momento, você está absolutamente iluminado, iluminada. E com os olhos de sua mente, você pode ver e perceber o anjo de luz que é você, que vem à tona o seu self, vem à tona o seu eu superior, vem à tona o arquétipo angelical criado por Deus para você. Você é luz. E você pode irradiar essa luz para todo o ambiente em que você se encontra. Pode irradiar essa luz para os seus amores. Pense neles agora, aqueles que você sabe em maior necessidade. Que eles recebam, aonde quer que se encontrem, esta luz, que é a luz de Deus, que brota agora incessantemente de você. Pense nos seus amores, mas pense igualmente no seu lar. Vamos criar uma abóbada de luz em torno da sua casa. Imagine-se entrando e levando a luz para a sua sala, para os cômodos. É Jesus ali com você, através do seu pensamento, limpando cada cômodo de sua casa. Em torno da sua cama, visualize uma bolha de luz, a fim de que ao deitar o seu corpo ali, ele possa refazer as energias e nenhuma entidade negativa possa ali adentrar. Visualize agora, em torno da sua cama, esta cúpula, esta bolha de luz, esta camada protetora inexpugnável, na qual apenas o bem e o amor podem penetrar. Veja com os olhos de sua mente o seu quarto nimbado de luz, a sua cama com uma bolha luminosa em torno, os ambientes da sua casa iluminados e em paz, para que venha a saúde, a prosperidade, o entendimento, o respeito entre todos os que ali convivem, para que haja o amor entre todos os que ali se encontram. Está chegando a hora de nós retornarmos ao mundo exterior. Visualize-se novamente na cascata de luz, neste recanto sagrado de sua alma,
neste jardim belíssimo, ao lado de Jesus. Agradeça ao Mestre por tudo o que você recebeu na noite de hoje, por tudo que os seus amores e seu lar receberam. Abrace Jesus. O caminho de retorno ao mundo físico é o mesmo caminho que levou você até esse mundo intrapsíquico. Basta você colocar novamente a atenção na sua respiração, sem a pretensão de alterá-la. Sinta novamente o ar mais frio entrando e o ar mais morno e úmido saindo. O ar mais frio entrando, o ar mais morno e úmido saindo. Inspire fundo agora. Retém o ar por alguns instantes e ao expirar, você está de volta. Abra os olhos. Meus irmãos, muitas bênçãos nós recebemos na noite de hoje. Nós percebemos nos quadros de evidência a presença de falanges luminosas e que saíam daqui para irem aos locais onde estávamos sendo assistidos, levadas elas pelos caminhos energéticos daqueles cujas mentes estavam ligadas aos trabalhos da noite de hoje. Aqui, muito amparo, a falange do Dr. Bezerra de Menezes, a falange de Maria Clara, falanges de hindus tratando do psiquismo também esteve presente. Vamos continuar em harmonia, aguardando o final do passe para a prece que encerrará os nossos trabalhos da noite de hoje. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É nova luz, vem de Jesus.